Muito bem, fim do suspense, ou suspense no caso. Mark Marques vai ser piloto da equipe Ducati Gresini, né? O Gresini Ducati na próxima temporada. 2024 com uma moto 2023, Mark Marques, sim, está indo para aquela que seria a quarta equipe da Ducati, mas enfim, andará numa Ducati ao lado do seu irmão Alex Marques. Bom, vamos falar sobre isso, vamos falar o que o Marques disse sobre isso, vamos falar o que isso pode trazer para a dinâmica interna da Ducati, enfim, falar um pouco da Gresini, já que o Marques assinou um pré-contrato com a Gresini, não assinou o contrato ainda com a Gresini, existem alguns detalhes ainda cujos quais eles estão discutindo. Enfim, agora apenas um lugar resta no grid de 2024, que é exatamente esse que o Mark Marques deixou na Repsol Honda. Quem será que vai assumir esse lugar? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, então vamos embora. Mark Marques é oficialmente piloto da Gresini Ducati para a temporada de 2024 da MotoGP. Ele falou que tomou a sua decisão na terça-feira após o Grande Prêmio do Japão. Foi quando ele ligou para a Honda, ligou para sua família, para o seu empresário, para o seu assistente, inclusive para o Dani Pedrosa. Ele, enfim, não para pedir dica, mas assim para falar, enfim, da decisão de sair da Honda, né? O Pedrosa ficou muito tempo na Honda, foi para a KTM, provavelmente querendo algum tipo de feedback. Aí o Mark Marques não falou exatamente muito bem atrás do que ele estava indo falar com o Dani Pedrosa. Mas enfim, a linha do tempo do Mark Marques acabaram batendo com o que o Dalinha disse logo após o Grande Prêmio do Japão, né? De que o Mark Marques, de que ele se sentia muito orgulhoso do Mark Marques querer andar numa Honda na próxima temporada. Enfim, a grande verdade é que o Marques tomou essa decisão com certeza após o teste em Misano, mas ele começou a falar em contrato apenas na quarta-feira, depois de Motegi aí com a Gresini, como a gente já sabendo da notícia de que o Mark Marques não ficaria na Repsol Honda. É isso, ele assinou um pré-contrato, né, um memorando de entendimento entre as duas partes, por enquanto. O Marques, como a gente já disse, não vai levar a sua equipe para Gresini, mas ainda discute de levar pelo menos um mecânico para Gresini. Por isso que ainda existem detalhes ainda a serem discutidos aí nesse contrato. Aí muita coisa ainda pode acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, mas o fato é que o Marques acertou essa saída para uma equipe que é muito menor do que a Repsol Honda, né? Uma equipe praticamente familiar, uma equipe que já acredito que desde que a Aprilia saiu da Gresini, a Gresini não tem um grande patrocinador, né? Um time que talvez seja o mais com a grana mais curta da MotoGP. No caso, obviamente isso vai acabar, porque o Marques vai chegar na equipe, vai trazer todos os seus patrocinadores, vai trazer, enfim, a injeção de dinheiro que obviamente um piloto do tamanho do Mark Marques traz, essa injeção de atenção, de marketing, enfim, é uma equipe com uma estrutura muito diferente, uma estrutura quase que familiar, né? Depois da morte do Fausto Gresini, a Nadia Padovani, os filhos ali cuidando da equipe Gresini, é uma estrutura bastante diferente da Repsol Honda. Como é um contrato de um ano, o Marques até falou que não foi um adeus para a Honda, né? Que talvez tenha sido um até logo e que ele pode um dia voltar a ser um piloto da Honda, né? Quem sabe, até seria muito bizarro se isso acontecesse, né? Se ele fosse um ano para a Gresini e de repente no ano que vem ele é um free agent de novo. Quem sabe a Honda pode contratar ele novamente. Obviamente, se a Honda tiver uma boa moto, que eu acho bem difícil, né? No caso, a Honda tá muito mal, mas enfim, um ano de contrato. O Mark Marques viu isso como uma espécie de restart aí na carreira dele, ao lado do seu irmão, exatamente, Alex Marques. Ele foi bem magnânimo falando dessa transferência, falando que não queria de jeito nenhum desmontar a Honda, exatamente por isso não está trazendo o seu time. Na verdade, eu acho que não é bem por isso que ele não está trazendo a equipe, mas enfim, deixou aí mais um ano de contrato exatamente para a Honda, um contrato que era muito lucrativo para ele, no qual ele deseja que eles usem o budget extra exatamente para fazer uma moto melhor aí, enfim, deseja tudo de bom aí para a Honda. Enfim, usou as palavras aí de uma maneira politicamente correta. Aí quem decide é você, mas enfim, o fato é que essa é a versão oficial. Ele está saindo da Honda exatamente para escalar, como ele mesmo disse, o Everest em 3 dias e não em 5, né? O caminho mais rápido de vencer não é melhorar a Honda, é ir para uma moto que já está pronta, exatamente, que é a Ducati. Enfim, nessa semana a gente teve um vídeo aqui no canal do Valentino Rossi quando ele foi da Honda para a Yamaha. O Valentino Rossi foi da Honda para a Yamaha, exatamente uma moto que vencia para uma moto que não vencia. Um projeto diferente desse aí do Mark Marques, que vai de uma moto que não está vencendo para uma moto que tem vencido tudo aí nesse último ano. Enfim, acho que
para a gente fazer uma comparação, acho que em termos de transferências grandiosas, né, essa do Valentino de 2003 para 2004, ela se compara a essa do Marques, com a diferença de que essa do Marques ele está indo para uma equipe que teoricamente é muito menor, né, apesar de ter uma moto melhor, que é muito menor do que a Repsol Honda, que a comparação, se a gente for comparar ele com o Valentino, seria mais ou menos o Valentino voltando da Ducati, indo para a Yamaha, exatamente para voltar a vencer, para voltar a ter um equipamento competitivo, coisa que o Marques não tem nesse momento na Honda. Agora, o que acontece é que o Marques com certeza vai ser um grande distúrbio na força ali dentro do ecossistema da Ducati. A Ducati, desde que buscou aí sua reestruturação, aí isso já há 10 anos atrás, sempre teve uma estrutura, uma pirâmide, né, com jovens pilotos embaixo e com eles subindo até a equipe principal. E é claro, dividindo dados, dividindo peças, pessoas da equipe da Ducati indo para pessoas da equipe de fábrica da Ducati indo para todas as equipes satélites, entendendo o feedback de todo mundo para fazer a melhor moto do grid, a melhor moto para todo mundo de uma maneira comum, e foi isso que a Ducati se mostrou. Hoje a Ducati é uma moto boa com qualquer piloto, com qualquer estilo de pilotagem. Obviamente existe um estilo da Ducati, mas qualquer piloto consegue se adaptar muito bem à Ducati. Isso, no caso do Marc Marquez na Honda, eu diria que foi uma das coisas que fez a Honda acabar fracassando nessas últimas motos, foi exatamente ficar muito em torno do Marques, ficar em torno de um piloto só. E o Marques é um cara bastante individualista, a gente vê isso por tudo que ele diz, né, ultimamente, nesses momentos de crise, né? A gente lembra com o Pol Espargaró na Honda, o Marques sempre falava que todos os passos que o Pol Espargaró dava, tentando fazer a moto um pouquinho mais amigável para todos os estilos de pilotagem, o Marques não gostava, o Marques falava mal de tudo que acontecia e não deu jogo, né? O ano passado foi um ano muito ruim para a Honda, enquanto que esse ano também começou mal para a Honda. A gente lembra também no Grande Prêmio da Austrália do ano passado, quando o Alex Rins venceu a corrida, o Marc Marquez chegou na segunda posição, na coletiva depois da corrida, o Marques, perguntado sobre o Rins ia chegar obviamente na LCR Honda, ele falou do lado do Rins, assim, e assim, não foi em tom de brincadeira, ele não falou sorrindo isso, ele falou que ele não desejava boa sorte pro Rins, ele falou que o Rins é um piloto rápido que tá vindo pra equipe, mas se eu estiver desejando boa sorte eu vou estar mentindo. E assim, com uma cara, não foi uma brincadeira, né? Foi um momento meio vergonha alheia. O próprio Rins olhou para ele, deu risada, bateu nas costas dele, assim, tipo. E o Marques nem olhou pro Rins. A gente volta agora para o que aconteceu no Japão, né? O Marc Marquez e o Juan Mir passaram pelo Q1. O Marc Marquez acabou se classificando para o Q2. O Juan Mir ficou no Q1. E a gente viu o Marques quando ele chegou nos boxes. Exatamente depois do Q1, ele viu que o Mir estava atrás dele e chegou dentro da garagem celebrando o fato de ter passado e do Mir não ter conseguido passar, exatamente porque estava na frente do Mir, exatamente porque o Mir estava desenvolvendo a moto 2024, enquanto o Marques disse, né, que a 2024 não era o caminho, estava com um setup muito mais para a moto 2023, então aquilo foi uma vitória pessoal para ele. Ou seja, é um piloto que ele não é o maior team player, eu diria que não é nem próximo de um team player dentro do paddock, é um cara que realmente ele já era possuído para vencer, agora eu acho que ele está mais ainda possuído para vencer. Eu acho que ele é capaz de passar por cima do que for, e isso para a dinâmica da Ducati vai ser um desafio, né? Acho que o Dalinha, o Ciabatti, o Tardosi, eles vão ter que lidar com isso dentro da equipe, pelo menos aí por esse ano, e o Marques vai ser competitivo. O Marques, ele vai estar com uma moto que já está muito bem acertada. A gente viu que o Bezek fez, por exemplo, no Grande Prêmio da Índia, a moto do ano passado, tudo bem, ele não tinha a mesma largada das motos desse ano, mas ele venceu a corrida com quase 9 segundos de vantagem. Dito isso, e tendo em mente como o Bastianini andou bem na temporada de 2022, principalmente pela Ducati não ter feito um bom início de temporada de 2022, né? O Pecco Bagnaia ter corrido com o motor antigo, a Pramac ter sido obrigada a correr com a especificação 2022, o Jorge Martin ter tido um ano difícil, o Zarco ter tido um ano difícil. De repente, se a Ducati se perder um pouquinho, pode ser que o Marques ainda seja ajudado, como foi o Bastianini ajudado na temporada de 2022. De repente, com a moto já pronta, isso talvez seja uma grande chance aí pro Marques realmente disputar esse título, com muita possibilidade mesmo de ser campeão. Enfim, uma dessas histórias que não tinha como a gente prever de fato, né, o Marc Marquez indo para a equipe Gresini. O Gresini que tem uma história muito curiosa, né, a equipe Gresini começou com dinheiro brasileiro, não sei se você sabe, exatamente a Honda do Brasil botando dinheiro na Gresini. Os primeiros 2 anos da Gresini, o piloto foi o Alexandre Barros com uma moto com a bandeira brasileira. O Alexandre Barros já explicou essa história aqui de como começou
pilotou a equipe Gresini aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima se você quiser dar uma olhada. Já falei um pouco também da história da equipe Gresini, principalmente depois do sucesso do Enea Bastianini no ano de 2022, também vou deixar o link aqui, mas enfim, uma história de um time, né, realmente que foi 3 anos vice-campeão de MotoGP com Sete Gibernal, com Marco Melandri, nos anos 2000, ali entre 2003 e 2005. Teve aquela grande tragédia do Daijiro Kato em 2003, o Daijiro Kato que até hoje, né, o piloto que fez a temporada mais dominadora da 250 cilindradas, né, o Moto2, foi o Daijiro Kato exatamente com a Gresini. Tivemos também, infelizmente, a morte do Marco Simoncelli também numa moto da Gresini. Tony Elias vencendo por 2 milésimos do Valentino Rossi. Junção entre Gresini e Aprilia e a morte, né, do seu fundador, o Fausto Gresini. Ou seja, uma equipe com uma história riquíssima aí que vai ganhar mais uma grande página com os irmãos Marques aí dentro da sua garagem. E por que não, novamente, a possibilidade real de disputar um título mundial na MotoGP. Quem vai substituir o Marco Marques na Repsol Honda? É a grande pergunta que fica nesse momento. A gente tem praticamente 3 postulantes à vaga. Um é o Johan Zarco, como a gente já falou, que seria uma escolha natural, até porque já tem um contrato com a Honda, né, um contrato com a LCR, poderia subir da LCR para a Repsol Honda, mas a Honda, que é um piloto com um pouco mais de peso do que o Zarco, assim, pelo menos peso estatístico aparentemente, que é um vencedor de corridas, né? Porque de repente se eles sobem o Zarco e colocam outro piloto na LCR, como por exemplo, sei lá, o Iker Lecuona ou qualquer cara assim, um piloto estreante, todos os pilotos da Honda, os 4 pilotos da Honda pro ano que vem, eles vão somar uma vitória na MotoGP, que é exatamente a vitória que o Juan Mir conseguiu na temporada na qual ele foi campeão. Então aí entram em cena os outros 2 postulantes, um é o Miguel Oliveira e o outro é o Maverick Viñales. Ambos deixaram em aberto, né, nesse primeiro dia aí de entrevistas aí do Grande Prêmio da Indonésia, deixaram em aberto essa possibilidade, falaram, deixaram claro, né, que estão exatamente discutindo essa possibilidade de ir para a Honda. O Viñales falou uma coisa muito interessante, né, que é um cenário em que todos gostariam de estar, mas estou na Aprilia, tenho o contrato, mas o meu foco é sempre no amanhã, né, ou seja, deixando aí aberto, deixando clara a intenção dele aí de ver, né, realmente essa possibilidade de ser um piloto de fábrica da Honda. O Oliveira também confirmou essa aproximação da Repsol Honda. E uma coisa interessante no caso do Oliveira é que foi dito, né, pela página espanhola no motorsport.com, de que ele teria, né, no caso, se ele tivesse uma oferta de uma fábrica, ele poderia sair, assim como o Rins, né, aconteceu no caso do Rins, ele poderia sair do contrato no qual ele está vigente, né, de 2 anos com a RNF Aprilia, se ele tivesse contrato de uma equipe de fábrica, né? O Rins aconteceu isso, ele pôde sair do contrato ali da LCR e isso poderia acontecer com o Oliveira. No entanto, o Máximo Rivola, que é o chefe da Aprilia, disse que ele quer continuar contando com o Oliveira e de que essa cláusula ela não existe no contrato do Oliveira. Ele negou isso, mas o Oliveira, quando foi, enfim, confrontado com essa afirmação do Rivola, falou que a Aprilia tem a preferência para oferecer uma moto para ele de fábrica para 2025 e 2026, mas para 2024 eles não têm a preferência para ele, né? A preferência para fazê-lo ficar. Portanto, o Oliveira mostrando ali que talvez exista realmente esse caminho para ele sair desse contrato da Aprilia e ir para a Repsol Honda. Vamos ver o que acontece, mas obviamente o Johan Zarco quer subir exatamente para a Repsol Honda, pressiona aí para subir, exatamente por já ter confiado nesse projeto da Honda desde o início. Então, vamos ver o que acontece. Mas, de fato, a Honda tem agora 40 dias até os testes de pós-temporada exatamente em Valência. A Honda tem que decidir isso rapidamente aí para poder começar aí planejar a sua vida aí sem o Mark Marques, desenvolvendo uma moto mais comum aí para todos os pilotos aí. Vamos ver como a Honda pode fazer isso, os próximos passos deles nessa reestruturação, em paralelo, óbvio, com essa ida do Mark Marques aí para Ducati aí, que foi confirmado oficialmente. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, outro vídeo de emergência aqui, falando exatamente do futuro aí de Mark Marques, o destino de Mark Marques, melhor dizendo, para a temporada de 2024. Gostaria de saber o que você acha disso, onde você acha realmente que Mark Marques estará na temporada do ano que vem. Será que ele vai disputar o título? Será que ele vai ter problemas para se adaptar na Ducati? Eu acho que não, acho que ele vai se adaptar rapidinho. Mas o que você acha? Será que ele conquista esse 9º título? Será que ele conquista esse 10º título? Onde Mark Marques estará em 2025 também é uma incógnita, ele deixou todas as opções dele em aberto. Enfim, muitas perguntas ainda a serem respondidas na próxima temporada, que desde já promete bastante. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Considere um like, considere se inscrever no canal se você gostou, enfim, para mais conteúdos como esse de MotoGP, e a gente se vê na próxima. Um abraço.